Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor e ações de graça sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Boa tarde, igreja. Eu sou o Paulo da Railca. Graça e paz, queridos. Eu sou a Railca do Paulo. Somos casados há 19 anos. Temos 3 filhos, Raíssa, Thales e Sofia. E para a glória de Deus, Muitos aqui já sabem por quê, né? nós somos casados até que a morte nos separe. E não só isso. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, só meu. Diga isso para o seu amado agora. Olha para ele. Você, esposa, olha para o seu amado. E diga assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, só meu. Agora dá o beijinho. Tem que dar o beijinho. Bora. Muito bem. Muitos de vocês já conhecem essa nossa apresentação e é uma alegria poder voltar tão logo, né, aqui novamente. Muito gratos ao Senhor por esse privilégio de podermos voltar nesse jardim do Senhor, nesse aprisco, né, do nosso Rei, do nosso Deus. Amém? Obrigada mesmo pela oportunidade, pastores, os líderes de casais, toda a equipe. Está tudo muito bonito, eu estava vendo os kits ali, parabéns. Paulo pediu para eu vir aqui para nos apresentar, mas eu acho que todo mundo já conhece a gente, né? Não? Então pronto. Quem somos nós? Eu e Paulo somos um casal restaurado para a glória do nosso Rei. Talvez nós sejamos o casal mais improvável aqui, presente. Mas sabe de uma coisa? Quando o Senhor coloca a mão dele e nós permitimos que ele trabalhe em nós, quando nós vencemos o orgulho principalmente, né? Tem um livro do nosso líder lá do ministério, do Pearl Life Ministries, e o Paulo talvez fale um pouco mais sobre isso, que ele tem um livro que, a princípio, o nome do livro era Irresistível a Deus. Depois mudou para O Poder da Humildade. E agora é eu, a raiz exposta de todo pecado. O que isso significa, né? Que é o nosso orgulho, o nosso próprio eu, que pode impedir a nossa restauração. E quando eu e Paulo entramos num processo de restauração como casal e como família, se nós não tivéssemos permitido que o Senhor quebrasse toda a estrutura de orgulho que havia em nós, fosse no sentido de se arrepender daquilo que precisávamos nos arrepender, ou de perdoarmos aquilo que precisávamos perdoar, nós não teríamos sido restaurados. Porque sabe de uma coisa? O Senhor fez uma aliança viva, com sangue precioso, naquela cruz conosco. Tudo o que Ele podia fazer, Ele já fez, para que nós possamos ser salvos e restaurados. Mas nós precisamos responder à cruz, responder a esse ato tão precioso de Jesus na nossa vida. Responder com fé e responder com a mesma atitude de Jesus, né? E nesse sentido, nós nos submetemos aos processos do Senhor em nossa vida. Para a glória de Deus, fomos restaurados e hoje o Senhor nos chamou ao ministério com famílias, casais e sexualidade, né? Que foi uma das áreas em que mais fomos feridos. Paulo vai compartilhar mais sobre isso, eu acredito. E para eu não tomar muito tempo dele, o que eu posso dizer para vocês é que nós estamos morando aqui no Distrito Federal, em Braslândia. Somos missionários, a princípio de Jocum, Brasil, mas hoje nós estamos numa missão ligada ao Pearl Life Ministries, que é um movimento, vamos dizer assim, é um instituto de aconselhamento bíblico de restauração, especialmente de homens, que de alguma forma foram feridos pelo pecado sexual. Amém, queridos? E é um privilégio poder estar aqui e nós vamos, durante, né, as nossas ministrações, apresentando um pouquinho mais para vocês dessa nossa história. Para a glória de Deus, estamos com nossos 2 filhos, Thales e Sofia, aqui. Levantem, por favor.
Eu não sei quantos já os conhecia. Aquele é o meu filho Thales, 17 anos, a nossa caçulinha Sofia, de 15. E a nossa princesa Raíssa já está com o Senhor. Não é fácil ainda lidar com isso. Ela faleceu há 2 anos. A gente talvez fale um pouco mais sobre isso, para quem ainda não conhece a história. Mas sabe, o nosso Deus é tão maravilhoso que até para a morte, né? Ele tem solução. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, disse o Senhor. Amém? E esses dias, vem aquelas fotos da nossa filha, né? Que o Google traz, o Facebook, né? Voltando assim, Deus me fez lembrar que está escrito. João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E no versículo seguinte vai dizer alguma coisa assim, que eu não decorei ainda, mas vai dizer assim: eis que a hora vem, já chegou, em que os mortos, olha só, ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão para a glória de Deus. Então a nossa filha vive, porque Cristo vive, e muito em breve nós a veremos de novo. E antes que ele reclame que eu vou tirar tempo dele de ministração, eu estou indo, amor. Valeu o beijo aí já. Foram 2, né? Que bom. Então, é um prazer, né? Uma grande alegria estar aqui de novo, né, com vocês. Né? A gente já se sente em casa, né, pastor? A gente já se sente em casa. É muito bom mesmo estar aqui. E o que nós estávamos preparando para esse tempo, né? Era algo bem diferente, né? Bem especial. Eu vejo hoje que um dos grandes desafios que nós temos como igreja é conseguir construir no povo de Deus uma cosmovisão bíblica. Hoje, o que eu posso dizer é que nós somos muito mais influenciados pela maneira como o mundo descreve, né? O homem, a família, o casamento, o sexo, a sexualidade, do que pelas Escrituras. E nós trabalhamos isso no Congresso das Mulheres. Falamos um pouco sobre aliança, né? Como o amor, ele é essa resposta, né? Para realmente lidar com as crises, com as inconsistências, com os problemas. E depois nós falamos muito, né, da posição sacrificial do homem, né? Os nossos pastores ali, ó. Dá um tchau ali para eles. Então, a posição do homem sacrificial. E, gente, Deus é muito, né, inteligente, né, e muito maravilhoso. Porque quando Ele coloca o homem numa posição sacrificial, era a única forma de garantir que esse homem não se impusesse sobre a esposa, né? Não oprimisse essa esposa, não esmagasse essa esposa pela força que ele tem e pelo poder que ele tem de liderar. Então, quando Deus ele exige desse homem o sacrifício, o que ele está dizendo? Que esse homem, na verdade, ele deve ter a autonegação como o seu exercício, né, de liderança para proteger essa esposa, inclusive proteger os filhos. Isso é propósito de Deus, isso é plano de Deus. Né? Quando nós entendemos isso e o nosso coração está batizado nisso, a gente consegue experimentar, né, vivenciar todo o poder da aliança. E um segundo aspecto que eu vejo, por que a igreja muitas vezes tem essa dificuldade? A igreja, quando eu falo num contexto geral, é porque a igreja ela vê o casamento, o sexo, a família, o corpo, a sexualidade como partes. Né? Então, quando você vê uma conferência, né, de sexualidade, você vê que há uma imersão naquele contexto, né, naquela circunstância, mas muitas vezes a pessoa não vê o todo. Então, quando o Davi me mandou, eles fizeram uma enquete, né, com vocês sobre os temas que vocês gostariam que fosse abordado. Eu, particularmente, né, fui orar sobre aquela questão e eu falei com o Gilvan e depois falei com o Davi, onde eu compartilhei e falei: Gilvan, de novo a gente vai trabalhar em partes. Então, uma das coisas foi até o Gilvan, né, que falou, ele diz assim: Paulo, o que é legal? Mostrar o elefante todo. Mostrar a figura inteira. Porque hoje há uma ênfase muito grande na orelha, por exemplo, na tromba do elefante, na perna, no rabo, mas não há uma visão geral disso. Para que você possa ter realmente uma cosmovisão bíblica, né, do corpo, da sexualidade, do casamento, você enxergar, né, aquilo que Deus planejou, é muito importante você trazer a imagem completa.
né? Então, qual que é o nosso desafio agora, né, nesse primeiro tempo? É trazer essa visão. E não só trazer a visão. Eu falei com o Davi, eu falei, poxa, nós precisamos dar uma continuidade. Faz aí uns 7, 8 anos que eu e Raiuca viajamos, ministrando conferências, né? Já ministramos em vários lugares do Brasil e fora do Brasil, para a glória de Deus. Mas o que a gente percebe? Em algumas igrejas, aquele movimento, aquele quebrantamento, ele segue. Em algumas igrejas, esse movimento, esse quebrantamento, depois de um tempo, ele apaga. E qual que é a grande diferença? É a continuidade. Né? E no coração do Davi, né, da esposa, no coração de Gilvan, Verônica, da liderança, né, da igreja, eles querem uma continuidade. Então, o nosso desafio é colocar, né, esses alicerces, esse fundamento, trazer aqui uma pintura, né, daquilo que Deus enxergou e Deus estabeleceu, para que, a partir desse ponto, nós possamos construir algo sólido. A partir do momento que você tem a imagem completa, você pode começar a trabalhar as partes de uma maneira mais profunda, né, e de uma maneira mais específica. Então, o que eu fiz? Ao longo dessas últimas semanas, eu estudei, gente. Eu estudei que aquela moça bonita ali, aquele rapaz, aquela mocinha ali, chegaram a ponto de reclamar, né? Eu estudei. Foram 18 livros e 10 horas de vídeos e estudos. E eu condensei esse material em 80 páginas. Eu não vou conseguir trabalhar hoje 80 páginas com vocês. Eu vou trabalhar 3 dos tópicos, né, que estão nessa apostila. E se vocês quiserem acompanhar, né, os estudos, as ministrações, se vocês quiserem caminhar, e o Davi e o Giovana depois vão ver essa questão da apostila, né, para dar sequência, vocês podem continuar estudando em cima desse material. Ou vocês podem ler 3.500 páginas, e aí vocês aplicam os estudos de vocês. Então, nós trouxemos somente 7 apostilas, né, conseguimos imprimir, porque, você vê, ela é grande, né, é caro, né, o custo de impressão dela. Se você quiser acompanhar, depois ler, né, e dar sequência, você pode abençoar, né, o nosso ministério, comprando ali, adquirindo com a Raiuca, né, esse material. Então, só um panorama rápido aqui para a gente entender o valor que nós precisamos estabelecer nesse material. É o valor de R$50. Né? São R$50 cada apostila, para que você possa levá-la já impressa, com todo o material na ordem certinha, confrontando, né, essas duas mentalidades, essas duas cosmovisões. Tá? Não é obrigatório, mas você pode adquirir para abençoar a gente. Amém? Então, entendemos aqui mais ou menos qual é o nosso desafio? Então, esse é o nosso desafio. Então, agora, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre sexualidade, sexo, casamento e família, dentro desse contexto de aliança, mas mostrando para vocês o que, gente? O propósito eterno de Deus. Então, vamos caminhar nesse sentido? Temos um acordo aqui? Temos uma caminhada? Então, vamos lá. Quando você para entender essa questão de casamento, família, sexo, sexualidade e corpo, o que você precisa entender, né, para uma cosmovisão bíblica? Você precisa olhar de 2 pontos. Geralmente, o que é trabalhado? A visão escatológica. Olha, tudo isso aqui vai culminar com o casamento do Cordeiro. Você aponta lá para frente, não é verdade? Só que nós precisamos olhar também, gente, para Gênesis. Porque tudo que foi fundamentado lá atrás, no princípio, foi fundamentado, alicerçado e pavimentado com o propósito de atingir o quê? Atingir esse alvo, né? Esse objetivo. Então, nós não vamos olhar somente do ponto de vista escatológico. Nosso desafio também é olhar a partir dos princípios e dos fundamentos. Fechado? Então, vamos ver aqui, Gênesis 1, 26, 27. Não sei se vai projetar aqui. Gênesis 1, 26, 27. Eu vou trazer 4 textos, mas eu só vou ler 2, tá? Pelo nosso tempo. Mas você pode anotar. Gênesis 26, 27 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus, o homem e mulher os criou. Gênesis 2, a partir do 18 até o 25. Vamos fazer um apanhado rápido aqui. Eu não vou fazer exposição dos textos, mas aquilo que nós vamos trabalhar aqui vem, né, de uma observação desse material aqui.
Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Os outros dois textos, gente, eu vou pincelar um pouco mais para frente, mas não vou ler. É Mateus 19, 4, 8 e Efésios 5, 21, 33. Tá? Então, quando você quer olhar para toda essa disfuncionalidade que você vê hoje no mundo moderno, em especial, né, no mundo ocidental, você percebe o quê? Que há uma desordem muito grande. O caminho, né, que o Ocidente ele vem tomando no que diz respeito a esses aspectos, né, de casamento, sexo, sexualidade e família, eles estão pautados em quê, gente? Num fundamento errado. Lembram que nós abordamos, olha só, a maioria hoje das pessoas, o fundamento delas é quem? Foucault, Freud. Eu ontem joguei na Amazon, de propósito, fazer uma pesquisa, ó, sexualidade na Amazon. Gente, para cada livro cristão escrito, tinha pelo menos 20 não cristãos. E a minha pergunta é, gente, quem está discipulando a sociedade? A igreja? Não. Por isso, gente, nós precisamos, né, gerar cultura. Nós precisamos gerar cultura. Nós precisamos gerar conteúdo acadêmico. Nós precisamos produzir música boa. Não adianta você chegar e dizer assim, funk é ruim. É ruim mesmo, ele é do cão, aquela desgraça lá. Mas aí o crente, ele pensa o quê? Vou fazer um funk gospel. Gente, mentalidade errada. Música voltada para adoração a Deus é música voltada para adoração a Deus. E acredite, não se escandalize com o que eu vou fazer. Você pode fazer uma boa música sertaneja sem ser um louvor e sem ser gospel. Quando essa música sertaneja fala do campo, fala das belezas da criação de Deus, dessas coisas, não precisa ser gospel. Mas é uma música boa, que comunica coisas boas para pessoas que muitas vezes nunca imaginaram entrar numa igreja. Você pode fazer uma boa MPB falando de relacionamentos saudáveis, falando da vida cotidiana de forma saudável. Você não precisa fazer uma MPB gospel. Isso é uma visão errada que nós temos. Nós podemos ter uma boa música pop? Podemos, desde que não seja essa depravação que tem lá fora. Vocês entenderam o que nós fizemos? Nós fomos enfiados dentro da igreja, resumidos a uma fé particular, e nós entregamos a cultura para aqueles que estão ministrando as mentiras de Satanás. Então nós precisamos escrever livros, né? Os psicólogos, os psicanalistas, os doutores, os professores, todo mundo que tem essa visão, essa vocação, escreva conteúdo científico sólido. Produza conteúdo, produza material para que a gente possa entregar para a sociedade. O ideal ali é nós termos assim, pelo menos para cada 20 livros dele, nós temos aí 5, 6 nossos, 7, já melhor ou não? Melhor, e fazer coisa boa, onde você pesquisa, onde você realmente entende o método científico e você começa a trabalhar. Agora, como é que nós vamos fazer, gente, diante de toda essa desordem que nós estamos vivendo? Paulo, por onde a gente começa? Nós precisamos olhar para o início. Lembram de Jesus em Mateus 19, 4, 6?
quando aquele grupo lá de fariseus chega para eles assim, é lícito divorciar-se? O que ele diz? Não era assim desde o princípio. Então qual que é o nosso desafio? Gente, vamos olhar para Gênesis. Antes de olhar para a escatologia, antes de olhar para o fim das coisas, para onde elas estão apontando, nós precisamos olhar realmente para o início, né? Para que a gente possa ver o contexto como um todo, né? E a gente caminhar. Então vamos lá. Casamento, gente. Família. São instituições criacionais. Elas foram estabelecidas por Deus na sua ordem criativa. Gente, sabe o que significa ordem criacional, aquilo que Deus estabeleceu como sua ordem criativa? Isso não está sujeito à cultura. Isso não está sujeito a influências sociais. Isso não está sujeito a mudanças de governo. Isso é um fundamento sólido para toda a humanidade. Crentes ou não, estão sujeitos a essa ordem criativa de Deus. Então, quando você quer entender sobre casamento, sexo e família, o que você precisa fazer? Você precisa olhar para aquele que criou essas coisas, entender o propósito dele para todas essas coisas, para que aquilo que você for construindo seja sólido. Para aquilo que você construir realmente, ele seja atemporal. Onde ele for aplicado, na sociedade que ele for aplicado, ele vai funcionar. Ele vai dar certo. Então, quando você pega a narrativa, e agora nós vamos ver por que eu li esses dois textos, né? Quando você pega a narrativa de Gênesis 1 e 2, o que você vai perceber aqui? Tudo isso que Deus criou, corpo, sexualidade, casamento, família, sexo, tudo isso, gente, é funcional. Isso não funciona de maneira separada. Isso está integral, isso é orgânico, né? Isso é funcional. Ele faz parte de um sistema. Elas não são partes isoladas que você diz, vamos definir casamento. Você não pode olhar para o casamento e ter uma definição correta de casamento, olhando ele à parte. O que a cosmovisão humanista ela faz? O que Darwin faz? É aqueles que são seguidores de Darwin. Eles separam, eles segregam, eles fatiam. Inclusive, eles dizem que o homem é fatiado, é separado. Ele pode ser separado, pode ser segmentado, né? E isso é uma grande mentira. Então, quando você olha para esse contexto, o que você tem que ver? Você tem que ver tudo integrado. Então, na ordem criacional de Deus, todas essas coisas, elas seguem uma ordem, uma sequência. E elas apontam em direção a quê, gente? A um propósito. Então, olha só, as coisas de Deus, preste bem atenção nisso. Elas não só são funcionais, elas são teleológicas. Já ouviram essa palavrinha? O que é teleológico? É aquilo que segue um caminho, uma direção, uma função. Ele aponta para uma direção. Né? Todas as coisas cooperam no sentido de seguir. É uma doutrina que aponta para um caminho, um fim. Ela tem um caminho a ser seguido. Isso de uma forma simples, tá? Para que a gente possa entender. Então, as coisas de Deus, gente, elas seguem essa direção e elas seguem esse caminho. Então, vamos lá, para que a gente possa entender esse ambiente, né, de Gênesis 1 e 2, criacional, a gente precisa entender onde ele está inserido, onde ele está estabelecido. E o John Walton, no livro dele, O Mundo Perdido de Adão e Eva, ele descreve o Éden de uma forma tão maravilhosa, gente. Ele tem um entendimento, um discernimento que o Éden, ele na verdade é um grande templo. Ele é um grande, um ambiente de culto e de adoração a Deus. E quando Deus pega Eva e Adão, o que ele faz? Ele introduz os dois ali naquele jardim, o que ele está fazendo? Ele está introduzindo dois sacerdotes. Então imagina, o Éden, a criação, gente, é um grande templo de adoração a Deus. Então você tem o Éden como esse templo amplo, espaçoso, e você tem o jardim do Éden. É como se o jardim do Éden fosse um santo dos santos, onde Deus vinha a eles e se fazia conhecido e visitava todos os dias.
e dava instruções, e tinha um relacionamento, e tinha, né, essa comunhão. Então, o alvo desses sacerdotes, qual que era? Adão e Eva, no pacto, na primeira aliança que foi estabelecida, era o que, gente? Oficiar diante de toda a criação, para a glória de quem? Para a glória de Deus. Então esse mundo maravilhoso, cheio de delícias, prazeres e maravilhas, ele na verdade tinha o propósito, ou tem o propósito de ser o quê, irmãos? Um grande templo de adoração e maravilhamento da nossa parte em relação a Deus. E quando Deus faz o homem e a mulher, gente, o que ele faz? Ele nos chama para sermos reis e sacerdotes nesse templo. Quando ele estabelece o homem, imagina, no mundo invisível, no mundo visível, não existia nada na criação que refletia a imagem de Deus, mas Deus escolhe um ser para imprimir nele a sua imagem e a sua semelhança. E qual é a missão desse ser? Refletir essa imagem. Nós somos um espelho, eu esqueci o termo aqui, mas um espelho, né, que recebe a glória de Deus e reflete essa glória sobre toda a criação. Amém, gente? Então, olha que maravilha. Vocês conseguem imaginar que se realmente nós, a humanidade, vivêssemos nesse entendimento, como isso tudo aqui seria incrivelmente maravilhoso, sim ou não? Sim. E é justamente por não viver isso que nós experimentamos o quê? Dor e sofrimento. Tá? Dor e sofrimento. Então, eles recebem a imagem de Deus com a missão de expressar essa imagem às outras criaturas. O corpo, a sexualidade, o sexo foram criados para que os novos sacerdotes fossem gerados. Então, não era só uma questão deles serem sacerdotes e reis. Deus queria que eles se multiplicassem e crescessem e dominassem a terra. E como é que eles deveriam crescer e se multiplicar? Gerando novos reis e sacerdotes. Uma descendência consagrada a Deus. Então veja, ele tem um templo, ele escolhe aqueles que vão representar a humanidade no que diz respeito à aliança, e ele estabelece que eles seriam reis e sacerdotes, eles ministrariam em adoração diante da criação, refletindo a imagem e semelhança de Deus. E eles gerariam novos reis e novos sacerdotes. Esses novos reis e sacerdotes também se multiplicariam. E uma sociedade de reis e sacerdotes, adoradores, refletiriam a imagem de Deus uns aos outros. Eu não sei como é que isso entra no teu coração, mas quando eu, estudando sobre isso, isso veio a mim, eu parei tudo. Eu dei um tempo, cara, para aí, dá um tempo aqui. De vez em quando a Railca passa lá, eu estou chorando no meu escritório, na minha mesa. Você fala, cara, olha só, olha o plano de Deus. Ah, Paulo, isso é simples tudo, cara, mas para mim, sabe quando isso conecta em uma frase, faz todo sentido? Você começa a enxergar essa questão? Então, esse é o plano original, e você vê que todo o desdobramento daquilo que Deus estabeleceu vai crescendo de forma teleológica, de forma funcional, né? Ele vai evoluindo. Então, olha só, os homens foram criados para serem reis e sacerdotes na criação, fazendo da terra um grande templo de adoração a Deus. Essa é a aliança, gente. Esse é o poder da aliança e o restante do desdobramento que nós vamos ver. O pacto de Deus com a humanidade é esse aqui. E nós estamos debaixo de maldição, quando eu falo nós, a humanidade, porque nós não sabemos disso e muitas vezes estamos em desobediência a isso aqui. Então veja bem, o casamento, o sexo, a sexualidade, o corpo, a família, eu vou repetir muitas vezes isso de forma intencional. Eles são meios para se chegar a esse fim, tá?
Então, o homem, ele deveria reger toda a criação num grande culto de adoração a Deus. Pastor, cadê o assembleano para dar o aleluia? Rapaz, eu combinei no passado, pastor. Ó, o assembleano já estava agora ali dando, já estava no sapatinho ali. Amém, gente? Olha que plano maravilhoso. Olha que pacto maravilhoso. Olha que coração maravilhoso de Deus para mim e para você. E Ele chama a igreja dele. Um povo escolhido e separado para quê? Para retomar esse caminho. Começa por onde, gente? Dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso lar. Então veja, entendemos o cenário. Agora nós vamos entrar em Gênesis 1, né? Quando você pega o sexo, o casamento, o corpo, a sexualidade, esse conjunto, né? Em Gênesis 1, o que você vai perceber? Quando eles são uma instituição criacional. Tudo isso em Gênesis 1 aponta para uma direção, gente. Uma direção. Parentalidade. O sexo, a sexualidade, o casamento, a família, dentro de Gênesis 1, ele tem um propósito importantíssimo. Qual é? Parentalidade. Você gerar vínculos e a partir desses vínculos sólidos, sustentados por uma aliança, você gerar novos sacerdotes. Então o alvo de Gênesis 1, além da reprodução, é que essa reprodução aconteça dentro de um contexto específico. Então quando Deus ele faz macho e fêmea, o que ele está dizendo? Ele está estabelecendo que a humanidade ela vai crescer dentro de uma dinâmica binária. Lembram? Porque o alvo é gerar novos reis e sacerdotes. Homem com homem gera, é uma relação infértil. Mulher com mulher gera, não gera. Prostituição, adultério, pecado sexual, gera uma descendência consagrada? Não. Por isso em Gênesis 1, grava isso, a parentalidade, é o que está em evidência aqui. Então, o que é ser masculino, macho e fêmea? Qual que é o propósito da sexualidade? Não é você seguir os desejos insanos do seu coração e tentar fazer a sua vontade, não é. A nossa sexualidade, ela tem método, ela tem propósito, ela aponta numa direção, ela é funcional. Então, a masculinidade é o que, gente? É o potencial de se tornar marido e pai. Inclusive, o que dá sentido a você ser homem é você se tornar marido e depois um pai. E depois educar, juntamente com a sua esposa, uma descendência consagrada a Deus. Tá? A gente vai entrar um pouco mais nessa questão. E o que é feminilidade, Paulo? E a feminilidade, o que é? É o potencial para se tornar esposa e mãe. E aí eu desafio vocês a olhar para o corpo do homem e para o corpo da mulher. Isso aqui faz sentido ou não? Porque o corpo, ele é o que marca a nossa sexualidade. Os teóricos, né, de ideologia de gênero ou qualquer outra coisa, dessas ideologias de sexualidade, né, falsas, o que eles precisam fazer? Mentir dizendo que o corpo não é importante. Dizer que as pessoas precisam seguir os seus sentimentos e os seus desejos. Mas isso é uma grande mentira. Gente, o nosso corpo, ele é seguro. A nossa sexualidade, ela está guardada no nosso corpo, ela é expressa. Não é você que escolhe, quem escolhe é quem? Deus. E o seu corpo, ele expressa a sua sexualidade. E se o seu sentimento não casa com isso, porque, gente, de novo, tem pessoas que estão num conflito, estão em sofrimento, sim ou não? Sim. Precisamos respeitar essas pessoas? Sim. Precisamos ajudar as pessoas que estão buscando ajuda? Sim.
Mas o que acontece? A melhor forma é conduzir essas pessoas a aceitarem a sua sexualidade olhando para o seu corpo. Porque o corpo é confiável, os nossos sentimentos, não. Então veja como as coisas começam a entrar numa dinâmica funcional. Vocês percebem aqui? Macho e fêmea, esse potencial de se tornar marido e pai, esse potencial de se tornar esposa e mãe, para gerar, né? Então você vê que a parentalidade, ela cresce dentro desse contexto. Então Deus cria homens para ser pais, mulheres para serem mães. Tanto a geração de filhos, quanto a diferença entre os sexos, nos faz compreender o propósito de Deus. O corpo feminino e o corpo masculino são profundamente relevantes no cumprimento do propósito divino. E as diferenças entre homem e mulher, elas não visam a competição. As diferenças entre homem e mulher visam o que, queridos? A complementariedade. Então não existe guerra dos sexos. Pelo menos não deveria existir. Deveria existir o que, gente? Uma complementariedade dentro desse plano para cumprir realmente esse projeto, tá? Então, veja, vamos lá. Então, quando a gente sai desse ambiente, né, desse templo, né, cósmico, vamos dizer assim, né, do Éden, né, e você entra nessa dinâmica do corpo, da sexualidade, o que você vai perceber? Que eles apontam para fertilidade, para a geração de filhos, né? Novos reis e novos sacerdotes. Só que tem um detalhe. Deus, Ele quer que macho e fêmea gerem filhos. Mas Ele quer que esse macho e fêmea gerem filhos dentro de uma aliança de casamento. Ele quer que esses filhos sejam gerados por pessoas aliançadas, que são pais e mães, refletindo a natureza para a qual, né, eles foram criados. Esse pai e essa mãe, eles precisam estar casados. Amém? Precisam estar casados, né? E tem todo um sentido, tem todo um contexto nisso. Agora, gente, olha só, entendemos aqui Gênesis 1? Entendemos Gênesis 1? Agora nós vamos entrar em Gênesis 2. E Gênesis 2, Paulo, como é que o sexo, a sexualidade, o corpo, o casamento e a família, eles se complementam dentro desse propósito original de Deus em Gênesis 2. Ele entra com uma nova função. E essa nova função, gente, de Gênesis 2, ela faz parte de Gênesis 1. Ela não está separada em si, mas ela complementa a visão de Gênesis 1. E o que é, gente? No capítulo 2, essas coisas, né, o sexo, a sexualidade, o casamento e a família, eles entram com outra função. Qual é a função? Conjugalidade. Gênesis 1, o sexo é para a parentalidade. Gênesis 2, para a conjugalidade. Aqui, olha como Deus é incrível. Deus estabeleceu também que o sexo, ele vai ser algo extremamente prazeroso, para que marido e mulher possam expressar o amor dele de maneira profunda e de maneira intensa. Então o sexo, aqui em Gênesis 2, ele diz o seguinte: Gênesis 1, o sexo é para a geração de filhos. Gênesis 2, o sexo é para a celebração do amor do casal. Oh, glória a Deus. Aleluia. Está entrando aí, mas está vindo aí. Está vindo. Entenderam aqui? Por falta desse entendimento, gente, existem casais que não desfrutam dessa questão. Tem um entendimento e uma compreensão errada. Mas sim, gente, a conjugalidade, ela entra justamente nesse contexto onde o casal deve fortalecer os seus vínculos dentro da aliança. Tá? Para quê? Para que esses filhos se sintam cada vez mais seguros. Eu não sei quantos estavam aqui no evento das mulheres, mas o que a gente trabalhou no evento das mulheres? Qual que é o relacionamento dentro da família que, a partir dele, todo o restante é alcançado? O relacionamento entre pai e mãe, entre marido e mulher. Esse relacionamento ele precisa ser guardado, né? Ele precisa ser direcionado.
Então veja, o terceiro discurso de Deus, que começa em Gênesis 2:18 a 25, ele começa com a seguinte sentença: não é bom que o homem esteja só. Então veja, aqui o sexo, ele entra como meio para se construir uma forte e sólida conjugalidade. O objetivo do sexo aqui, gente, é não ficar só. Não ficar sozinho. Amém? Então veja, e essa conjugalidade, Paulo, como é que ela se expressa dentro da aliança como algo poderoso? Ela se expressa como por meio da amizade especial, né? Entre o marido e a esposa. Companheirismo, cumplicidade, o exercício dos papéis sacrificiais de marido e mulher. Então veja, o objetivo da conjugalidade aqui qual que é? É o fortalecimento do relacionamento conjugal. É você desfrutar realmente de algo maravilhoso. Ele é um ato de celebração e ele é um ato de deleite. Mas veja, a função da conjugalidade, ela precisa estar dentro do ambiente parental. Então, para você desfrutar do sexo como Deus estabeleceu, você precisa estar ligado a uma aliança de casamento. E sabe, gente, abrindo um parêntese aqui, abrindo um parêntese bem rápido, eu trabalho com essas questões de sexualidade, mas assim, especificamente há mais ou menos 7 anos, são 12 anos já em missões, né, caminhando para 12 anos em missões, mas 7 anos realmente assim voltado para essa questão de sexualidade. E é impressionante como o abuso sexual é algo devastador na vida de uma pessoa. Por quê, gente? Porque o sexo foi criado por Deus para ser vivido num contexto de quê, gente? De intimidade, de confiança, de honra, de respeito, de cuidado, de proteção, de segurança. Então é algo tão sensível e algo que nós estamos tão vulneráveis que quando isso é vivido da maneira errada, isso vai gerar traumas e dores profundas, dilacerantes na alma, né? E elas vão carregar mentiras. E as pessoas muitas vezes vão andar a vida inteira acreditando nessas mentiras. Então vamos lá. Sexo em Gênesis 2. Ele é apresentado para unir pessoas. Então Deus ele cria Eva, traz Eva até Adão e ele dá um mandamento a Adão. Que Adão deve deixar pai e se unir. Veja, gente, a ordem de Deus é para o homem. É o homem que deixa um lugar e vai em direção a outro lugar para formar uma nova família, para trazer uma moça para se submeter ao seu sacerdócio, para que eles possam exercer o seu reinado e o seu sacerdócio dentro do casamento e da família, gerando uma nova descendência consagrada a Deus. Amém, gente? Faz sentido ou não? Vocês viram como isso vem, vem numa cadência. É só para a gente ver eu vou falar elefante porque foi a palavra que o pastor Gilvan lá falou, né? Você vê o elefante todo montado, né? O bichinho todo. Se você quiser um bichinho mais bonito para usar como referência, você usa aí. Mas veja, você tem que ver a figura toda, para que você possa entender e construir o conceito correto, né? De cada uma dessas questões, tá? Paulo, mas por que o homem sai da casa dos pais, ele vai em direção a uma mulher e ele se aliança a essa mulher? Tá? Por que ele faz isso? Gente, lembram do propósito lá de Gênesis 1? Gerar uma descendência de reis e sacerdotes, consagrada ao Senhor. Dá para fazer isso sozinho? Até para fazer inseminação artificial você precisa de alguém, não é verdade? Então veja, preste bem atenção, por que nós temos que nos unir? E nós precisamos entender o que é essa união. Por favor, preste bem atenção. Por que a gente precisa? Individualmente, gente, nós somos uma unidade biológica completa. Então eu tenho órgãos, membros, partes do meu corpo que cooperam para o meu bem-estar. Ok? Eles funcionam para que eu possa estar vivo, para que eu possa estar bem, né? Para que eu possa estar saudável. Ainda que
aquilo que eu como, né, os exercícios que a gente deixa de fazer prejudica. Mas enfim, o nosso corpo está aqui e ele está do nosso lado querendo cooperar com a gente. Então, eu sozinho, eu tenho tudo o que eu preciso para quê? Para funcionar biologicamente. Amém? Agora, do ponto de vista reprodutivo, eu consigo resolver esse BO, sim ou não? O que eu preciso para resolver o BO do ponto de vista reprodutivo? Eu preciso me unir a uma mulher. O que é unir-se a? Né? Ele vai falar da relação sexual, sim. Tá? Ele vai falar da relação sexual. Quando ele diz assim, tornar-se-ão uma só carne, mas esse unir é o que, gente? É formar um conjunto biológico e espiritual completo, para que possa gerar uma nova vida, uma nova descendência. Né? E você não faz realmente isso escondido. Então, ó, do ponto de vista reprodutivo, nosso organismo não é completo. Então, somente por meio do ato sexual, o organismo reprodutivo está completo e se torna funcional. Apenas no relacionamento entre o homem e uma mulher, você tem o potencial reprodutivo completo, formado. Por isso que você não pode chamar de casamento a união entre dois homens, duas mulheres, um homem com duas mulheres, com três mulheres e por aí vai. Porque você fere o princípio e o propósito estabelecido. Uma descendência consagrada. Ou a reprodução, que ela não pode acontecer. Não é verdade? Então, somente com homem e com uma mulher, a função parental de procriação, de crescer e multiplicar, dominar a terra, ela pode ser cumprida e ela pode ser chamada de casamento. Você só se torna uma só carne quando é uma união entre o homem e uma mulher, que é esse ser completo, biologicamente e espiritualmente, pronto e capacitado a gerar filhos, a gerar uma nova descendência. Gente, entendemos aqui? Você vê que é relativamente fácil. É relativamente simples, mas muitas vezes a gente perde, né, essa visão. Então, esse unir, ele vai gerar esse contexto. Então, a prática homossexual, ela não é fértil. Ela não se torna uma só carne. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 12 ao 20, Paulo vai dizer que quando o homem se une a uma prostituta, quando ele se torna um com ela, o que acontece? É uma união falsa. Porque é uma união que não tem promessa de amor. É uma união que não tem promessa de responsabilidade, não tem promessa de gerar filhos, gerar uma descendência. Não existe promessa para construir conjugalidade. Não existe segurança, respeito, proteção, não existe dignidade. O único desejo ali em voga é qual? Eu quero usar você para tirar de você todo o prazer que eu quero. É isso que o pecado sexual faz. Ele promete prazer, ele fantasia essas coisas, mas ele não cumpre a promessa de amor, porque não tem afeto, simplesmente não tem amor. Então veja, essa união, né, heterossexual é a base para o casamento e para que nós sejamos uma só carne. Uma só carne é o quê? É um conjunto biológico pronto e espiritual para gerar filhos. Não só filhos, reis e sacerdotes. Uma descendência consagrada a Deus. Pecado sexual, ele fere um princípio, e as relações homossexuais, elas ferem outro princípio. É uma relação infértil. Então você não tem um organismo biológico pronto para gerar. Inclusive, irmãos, a sexualidade, dentro de um contexto bíblico, e o sexo, eles geram vida. A sexualidade e o sexo fora do contexto bíblico, ela gera morte. Está aí a questão do aborto. E, gente, vai ser aprovado. Ah, Paulo, não vamos jejuar, vamos ficar de cabeça para baixo, não sei o quê. Cara, faça isso. Eu não vou dissuadir você disso, mas vai ser aprovado porque existe uma agenda em vigor. Tudo o que tem sido feito por uma cartilha e por uma agenda.
vai ser feito. Mais cedo ou mais tarde vai ser feito. Até 2030 vai ser feito. Tá? Mas eu não vou nem entrar nesse viés aqui. Eu já falei muita coisa para ser preso hoje. Não vou complicar, né, pastor Márcio? A questão aqui. Então, beleza. Entendemos aqui a questão de se unir. É uma unidade biológica. Pronta realmente para reprodução. Então, quando Paulo cita outros tipos de união sexual, ele ensina que elas são antinaturais, pois elas não têm o potencial de se tornar uma só carne e gerar uma descendência consagrada de sacerdotes ao Senhor. Veja, queridos, viver as delícias do sexo, sem os limites e princípios instituídos por Deus, é pecado. Por quê? Porque ele forma uma falsa união. Aquele homem não está comprometido com aquela mulher ou com aquela pessoa, ele só quer usá-la para o seu deleite e o seu prazer. Todos os galanteios, as frases, tudo aquilo que ele fala é baseado em sensualidade. O que é sensualidade, gente? Sensualidade é manipulação, é o falso amor, é a falsificação do amor. A sensualidade, ela investe na aparência porque ela não tem essência. Ela investe na aparência porque aquilo que ela está prometendo é uma grande mentira. Ela está dizendo, olha, eu tenho uma proposta de prazer para você, maior do que ter prazer e alegria em obedecer a Deus. Mentira, isso é a voz da serpente, dizendo, não morrerás. E sabe o que a pessoa faz, gente? Ela vai colher dor e sofrimento. Então veja, o pecado sexual, ele é um ato ilícito diante de Deus, porque não há promessa de amor. Gente, a conjugalidade é o quê? É a promessa de amor. O que vem junto da aliança? A promessa de amor. E o amor, gente, é o quê? É a promessa de alegria, é a promessa de companheirismo, é a promessa de envolvimento, de compartilhamento das coisas, de caminhar junto, de na saúde, na doença, na tristeza, na pobreza, em todo tempo, em todo momento. Eu estou comprometido a você. Eu não pertenço mais a mim. O meu corpo, que é a parte mais íntima minha, agora pertence a você. Então eu estou plenamente, eu não posso entregar o meu corpo a outra pessoa, fora dessa aliança. Isso é quebra do princípio da aliança, isso é adultério. Você está pegando algo que pertence a alguém e entregando a outra pessoa fora daquele contexto, daquele pacto, daquela aliança. Isso é antinatural. Isso é abominável realmente aos olhos de Deus. Você vai ferir algo que foi construído por Deus para a sua alegria, para a sua felicidade. Você vai pegar algo bom e você vai destruir. Então veja, o pecado sexual é um ato ilícito diante de Deus porque não há promessa de amor. Não existe geração de descendência consagrada, a imagem e semelhança de Deus. Não existe compromisso parental. Não há uma união conjugal. Não existe afeto, não existe honra, não existe respeito, não existe cuidado, não existe proteção. É por isso que Deus abomina. Você pegou algo bom e você perverteu. Você tirou toda beleza. Você esvaziou de todo sentido. Você esvaziou de todo significado. Você tirou tudo que dá sentido àquilo. E você resumiu aquilo que era tão belo a simplesmente um ato biológico de prazer. Temporário, provisório. Carregado de desonra. Carregado de injustiça. Carregado de dor, de sofrimento, de morte, para aquilo que você vai fazer. É isso que Foucault, Freud vendem na sua sexualidade. E vários outros humanistas que caminham nessa direção. Não há beleza. Não há beleza. É a revolução do eu, do self. O homem voltado para si. O sexo, gente, hoje, veja bem, rapidamente aqui um apanhado. Meu tempo já está indo embora. Na primeira revolução sexual, gente, que aconteceu, preste bem atenção aqui. Havia um mundo greco-romano.
E o sexo, ele era como uma divindade, ele estava ligado a divindades. Então, o sexo estava no centro, ligado a divindades, e as coisas, criadas e todo o resto orbitava em torno dessa divindade do sexo. E aí vem uma revolução sexual poderosíssima. Através de quem, gente? Jesus Cristo. O cristianismo vem com uma nova filosofia, um novo entendimento, uma nova mentalidade. E ele confronta aquela situação. O pater familias, o homem, ele era o cara que governava tudo. Dentro da casa, todo mundo tinha que fazer o que ele quisesse, inclusive sexualmente. Então esse homem estava ali como um poder opressor sobre aquele que era mais fraco, mais humilde, mais simples. E aí o cristianismo vem, gente, trazendo toda uma ética nova. Trazendo um conceito de fidelidade, de honra, de respeito. Isso aqui que nós estamos compartilhando, conversando com vocês, ele traz uma revolução naquele conceito. E sabe o que essa revolução ela faz? Ela tira o sexo do meio e coloca quem no centro? Deus. E tudo passa a orbitar em torno de quem? Da verdadeira luz, do verdadeiro sol que ilumina todo o homem. O sol da justiça vem para o meio e as coisas começam a se organizar ao redor desse sol. E na década de 60 culminou. Ela não foi especificamente na década de 60, ela eclodiu, a segunda revolução sexual. Mas ela começou em 1776. Renascimento, pensamento epicureu, a filosofia de Epicuro. Não, só existe o material, não existe o resto. A vida é aqui e agora, e a gente tem que aproveitar. Não vai ter um Deus para a gente prestar conta, não. Isso vem evoluindo, e na década de 60 isso explode. E aí vem um novo conceito sobre sexo e sexualidade, onde o foco é quem, gente? O homem. E aí as pessoas dizem: Paulo, mas o sexo veio para o centro. Não! O sexo não veio para o centro de novo. Quem está no centro hoje é quem? O homem. E o sexo, Deus e todo o resto, dentro do entendimento deles, está colocado o quê? Para girar em torno de atender a satisfação do homem. É o homem que está no centro. É o homem, gente, que está no centro hoje. E ele precisa sair, porque esse lugar não é dele. Ele é um impostor. Aquele lugar não é dele. E o homem olhar para dentro dele, sem a luz de Deus e do Evangelho, ele vai enxergar somente trevas. Ele só vai enxergar trevas, porque nós não temos luz em nós mesmos. A nossa luz vem de quem? Ela vem de Deus. Quando refletimos a imagem dele, ele é a fonte absoluta da verdade. Quando eu olho para dentro de mim, eu só vou enxergar abismo. Eu só vou enxergar o quê? Dureza de coração. Eu preciso olhar para quem? Para ele interpretar a mim. A luz de quem? A luz de quem ele é. Amém, gente? Amém. Então veja, quando o marido se une com a esposa, no corpo, isso se torna também uma união espiritual, Então veja, essa união que começa no corpo, na relação sexual. Inclusive, gente, antigamente não tinha isso aqui não, viu? Não tinha anelzinho bonitinho não, de ouro não. Aqui a aliança era o quê? A relação sexual. O derramamento do sangue do ímen da esposa. Sangue é uma moeda muito espiritual. Sangue tem um valor espiritual altíssimo. Por isso que às vezes algumas pessoas vêm até mim e dizem: Paulo, eu perdi minha virgindade. Não, você não perdeu, filha. Você entregou. Tirando os casos de abuso, de estupro, os outros casos foi o quê? Você entregou. E isso gerou uma aliança com quem, gente? Com Deus. Vocês entendem o caldo? Por que está grosso aí fora? Por que quanto mais se investe nessa filosofia de é proibido proibir, mais as pessoas se afundam? Mais morte
e destruição nós experimentamos. Por quê? Porque está fora da aliança. Se está fora da aliança, está debaixo de maldição. Não tem bênção. Você não tem como reivindicar bênção em algo que é maldito aos olhos de Deus. Sua única chance é a redenção por meio de quem? Cristo Jesus. O sangue dele pode purificar qualquer um de nós de toda injustiça. Basta que nós creiamos nele. Amém? Basta que a gente creia realmente nele. Então veja, a promessa de amor, gente, dentro de uma aliança, ela envolve amizade, diversão, proteção, respeito, comprometimento. A relação pactual, ela é baseada no cuidado de ambos, onde um pertence ao outro e um cuida do outro. Agora lembram? Amor é o quê? Eu falei que era uma escolha sacrificial. Eu vou dar uma melhorada nesse conceito depois de estudar um pouquinho mais, pastor. É um conjunto de escolhas sacrificiais. E eu diria mais, o amor é um estilo de vida crucificado. O amor é um estilo de vida sacrificial, onde você está plenamente comprometido com a vontade de Deus, negando, inclusive, o seu mau desejo. Amém? Então vamos caminhar um pouquinho agora para que a gente possa fechar. E aí lembra do quarto texto que eu trouxe para vocês, Efésios 5, 22, 32? É muito legal, lá no finalzinho Paulo vai falar do quê? Que a estrutura do casamento e o propósito que ela tem corresponde a um grande mistério. Tem mistério hoje, pastor. Oh, glória. Tem mistério hoje. É o seguinte, gente. Tudo isso que Deus criou em Gênesis aponta para um fim. Ele é uma sombra. Ele é um reflexo. Ele foi criado para representar aquilo que haveria de ser. Quando Paulo fala disso, Paulo não está falando dessa questão do homem. Ele está falando do quê? Do casamento com quem? Com Cristo. Né? E isso é maravilhoso, gente. Isso é muito maravilhoso, porque em Efésios, nesse texto, né, do 18 ao 32, se não me engano é até 33, eu coloquei errado aqui. Jesus está trabalhando fortemente em que direção? Na santificação da sua igreja. E na última pregação, que quase eu apanhei dos maridos aqui, pastor. De quem é esse papel sacrificial para santificar a sua esposa e a sua noiva? Do marido. É o marido que santifica a sua esposa. O marido, gente, ele tem esse papel de autonegação, de autossacrifício dentro do casamento, porque ele é mais forte fisicamente e ele recebeu a função de liderar. E se ele não for um cara humilde, voltado ao sacrifício, ele vai oprimir a esposa e os filhos. Verdade ou não? Deus é inteligente ou não? Olha como ele é incrível. E tem mais, gente. O casamento ele tem um papel redentivo muito forte na vida do homem e da mulher. Porque quando o homem vive sacrificialmente dentro da sua aliança, ele está experimentando, entendendo e vivenciando aquilo que Deus fez por ele. Aleluia. Pastor, vou deixar pago antecipado para o irmão da Assembleia tá aí. Amém? Amém? Antecipadamente, é você experimentar essa questão. E a mulher, cara, como é que a mulher experimenta de redenção? Ao se submeter ao seu marido. Não é se submeter assim, é se submeter aqui. E qual é o ponto fraco da mulher, queridos? Segurança. O texto fala de segurança ou não? Vai falar. Então o homem, gente, ele precisa ser confiável. Lembrando que o referencial do homem dentro do casamento é quem? Cristo. É só Ele. É só Ele que a gente tem que imitar. Fica bem fácil, né, pastor? Mas veja, esse papel, né, realmente é maravilhoso. E sabe o que acontece, queridos?
esse grande mistério do Evangelho. O que o Evangelho veio trazer de volta para nós? Olha o que o Evangelho veio trazer de volta. O grande mistério do Evangelho estava desde o início sendo o propósito eterno de Deus, revelado em toda a sua criação. O grande mistério do Evangelho é o casamento do Cordeiro. Deus criou esse mundo para se unir a Ele, com votos de casamento, através do seu Filho. Vocês entenderam isso aqui? Ele nos criou para se casar conosco, na figura do seu Filho. Ele não criou esse mundo para entregar esse mundo à violência, à imoralidade, à prostituição. Ele criou esse mundo para se unir a Ele. Sabe, para não deixar realmente a gente só. Isaías 54:5. Só para a gente firmar aquilo que eu estou falando para vocês. Porque o teu Criador é teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Apocalipse 21:1-2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu. Amém. Esse mistério foi perdido, mas o Evangelho trouxe ele de volta. E essa verdade, ela precisa ser vivida por nós dentro do nosso lar. E ela precisa ser anunciada em todos os lugares da terra. Ele virá. E quando ele vier, ele vai encontrar quem, gente? Uma prostituta cheia de ídolos? Ou ele vai encontrar uma igreja santa, separada, que ama obedecê-lo e se submeter a ele? Amém? Então todas essas coisas, elas são uma sombra daquilo que está por vir. Por isso que nós precisamos refletir a imagem dele no seu dia a dia, no nosso casamento, no nosso trabalho, em todo lugar. Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Já veio o cheiro do café aqui, já veio tudo. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua maravilhosa graça, Pai, a qual nós temos acesso única e exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo. Somente por meio dele, Senhor, somos declarados justos e santos diante do Senhor. Somente por causa de Cristo nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Somente por causa de Cristo nós experimentamos e vivemos o amor de Deus. Somente por causa de Cristo, Senhor, nós temos acesso ao Pai. Estamos reconciliados com o Pai. Estamos justificados diante do Pai. E nós podemos, sim, Senhor, nos preparar para as bodas do Cordeiro. Esse é o papel de um marido, Senhor. Essa santificação extrema, Senhor, em relação à sua noiva, em relação à sua igreja. Pai, perdão pelos muitos pecados, Pai, que ainda cometemos. E nós queremos descansar, Senhor, no teu perdão, por meio de Cristo Jesus. E nós queremos proclamar, Pai, nesse tempo, nossa gratidão. Nós queremos direcionar ao Senhor, Pai, o nosso louvor. Nós queremos direcionar ao Senhor, Pai,
o nosso amor, Pai. Bendito é o Senhor, Pai. E que toda honra, toda glória, todo louvor e ações de graças sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.